Muito prazer vocês estarem acompanhando essas aulas aqui comigo, gostaria de agradecer. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura. O que é nomenclatura? Nomenclatura é os números que a empresa coloca na cartela de coloração. Então cada empresa, vocês vão perceber que elas colocam números um pouco diferentes umas das outras. E por que é importante nós entendermos um pouco sobre a nomenclatura? Porque quando você vai misturar colorações da mesma marca, ou pior ainda, quando você vai misturar de marcas diferentes, é interessante você entender a nomenclatura que as empresas elas usam. Então eu convido você a conhecer melhor a cartela de coloração que você está trabalhando, tá? Então fica o incentivo, pega a sua cartela, conhece bem a sua cartela, porque você vai entender como que é importante você conhecer a sua cartela de coloração, não achar que é tudo igual. Em alguns vídeos anteriores nós já vimos as diferenças das colorações. Há diferença entre elas, na nomenclatura, nos números também. Né? O que seria isso? Seria 1289, 989, 6626, 5.56. Então existem algumas que acabam sendo um pouco diferentes umas das outras. Embora os números sejam iguais, eles podem representar outras cores. E você também vai ver aqui que em muitos casos não faz muito sentido isso que as marcas fazem. Eu vou dar um exemplo do que a grande maioria das marcas fazem, que você já está acostumado. Por exemplo, o dourado. O dourado, nós sabemos, dourado. Então, o dourado, normalmente, a grande maioria das marcas representa ele como um 3. Então, sempre que você quer por exemplo, um loiro dourado, eles colocam lá 8.3 ou 7.3, para ficar louro, claro, dourado. E é representado, então, pelo 3. O cinza. Como que é representado o cinza? Normalmente pelo número 1. Então eles querem fazer um loiro acinzentado, eles colocam 7.1, 9.1, 12.11, que o 11 indica mais intensidade de acinzentado. Então nós vimos aqui que é bem comum, isso você já está acostumada a ver também. E o azul? Azul é representado na sua grande maioria pelo 8. Como que nós sabemos que o azul é representado pelo 8? Por exemplo, num 8.89, 989, 1289, 1089, que vai dar um tom de pérola ali. Então eles colocam o 9 e o 8. O 9, na verdade, é a mistura do verde, do violeta e do azul. E o 8 é o azul. Então, todas as cartelas elas trabalham assim, dessa forma, na grande maioria. E o que mais nós temos? Nós temos o verde também, que é representado o verde. Ou mate, né? Alguns chamam de mate. Mas como nós estamos falando de cores, nós vamos falar verde. O verde ele pode ser representado pelo 31 ou 13. Então, normalmente o verde, o mate, ele é representado como 31 ou como 13. Mas agora eu vou trazer um probleminha para vocês que é muito comum de acontecer. E para isso, eu vou usar a cartela da RP para mostrar que a nomenclatura ela se confunde até mesmo dentro das próprias marcas. Elas, quando fazem a coloração, elas erram na hora de colocar o número. Vocês querem ver? Por exemplo, ó, o violeta. Violeta. Vou marcar aqui, que eu vou usar ele como exemplo. O violeta normalmente é representado pelo 2 ou às vezes é 20. Por exemplo, 5, 20 é violeta. É o violine, normalmente é a coloração 520. Então é interessante nós deixarmos anotado aqui também para vocês estarem entendendo, tá?
Mas eu vou trazer um exemplo aqui para vocês da cartela da RP e vocês vão ver que isso acontece na de vocês também. Então vamos lá, o que é um preto azulado? Normalmente nós vemos o preto azulado representado de algumas formas diferentes, mas não da forma correta. Olha só, preto. Então o preto é 1.0 é preto. Até aí, todas as marcas, ou a sua grande vasta maioria, coloca o 1 como sendo preto. Agora, se você quiser atingir um preto azulado, o que normalmente tem nas linhas? O preto azulado teria que ser representado por preto azul. Não é verdade? Porque se eu quero um preto azulado, teria que ser preto, ponto azul, que é o 8. Mas as marcas não fazem isso. Por exemplo, vou citar da RP. A RP, ela tem o preto azulado. E o que é o preto azulado da RP? É 1.11. Então não faz sentido. Na cartela da RP, o 989, na coloração 9.89, mostra ali para nós que o azul é o 8. Ou o 8 que é azul e não o 11. Então, se você fosse ir pela lógica da tabela da RP, teria que ser 1.8 e não 1 ponto cinza. Notou como que é diferente? Como que a nomenclatura é importante você estar entendendo, porque até mesmo as marcas se confundem nesse aspecto. Agora eu quero dar um outro exemplo da mirra. A mirra tem algo muito curioso que, olha, eu gostaria de entender isso, um dia eu vou entender. O que é o 9.89? Na mirra, e em todas as empresas que eu conheço, acredito que nas empresas que vocês conhecem também, o 9.89 é o que está aqui, loiro médio. Eles colocam como loiro médio, mas seria já um loiro claro, né? Mas eles colocam loiro médio, muito claro, pérola. Então é o perolado. 989 é perolado. Aí a mirra me pega essa mesma coloração, coloca 9 ponto. Aí ele inverte, ele põe o 9 na frente e o 8 atrás. Eles só mudaram só a quantidade, porque só para você entender, aqui o 8, que representa o azul, ele tem 30%. Depois nós vamos falar mais sobre isso. E o 9, ele representa 20%, porque ele é o segundo. 20% do reflexo. Então, se eles estão colocando 9 na frente, isso quer dizer que teria que ter 30% de 9, do reflexo 9, mais 20% do reflexo 8. Ou seja, era para continuar pérola. Só que um pérola um pouco mais violeta, mas continuando ser um pérola. E o que a mirra fez? A coloração 9.89 da mirra é marsala. Não sei porquê, mas é marsala. Marsala violeta ainda. E olha só, por que eu anotei isso aqui? O violeta. Porque o violeta da mirra é 20. Então, se eles vão fazer uma coloração 9 ponto violeta para ficar o marsala, eles tinham que colocar 20 e não 89. Olha a salada que as empresas fazem, talvez você não está entendendo porque vira uma salada. Eles complicam muito. Eles complicam isso, por quê que eles complicam? Por que eles fazem tudo isso para confundir? Por que tudo isso acontece?
Isso nós vamos ver na próxima aula, mas eu já deixo um incentivo para você, gente. Pega a sua coloração, estuda a sua coloração, vai atrás da cartela de coloração de vocês, vocês vão ver algo assim, um explicativo falando sobre o que é a numeração, pelo menos deveria ter, um explicativo, lê isso aqui, você vai gastar 2, 3 minutos, mas você vai entender. Então faça isso. Principalmente, o que está acontecendo? Eu até estou gostando de que está acontecendo isso. Muitas pessoas que estão assistindo o vídeo, elas estão mandando no WhatsApp perguntando: Jonathan, eu tenho um cabelo que está assim, me manda até a foto, e eu quero que ele fique assim. Qual a numeração que eu aplico? Não tem como eu falar isso para vocês. Por isso que eu peço foto, por isso que eu peço a tabela que vocês estão usando, eu preciso saber. E vocês precisam entender a colorimetria, a sua cartela, para que eu também possa conseguir ajudar vocês. Se vocês precisarem, por exemplo, dessas linhas, que são as linhas que eu forneço, se você já usa, até fica mais fácil também. Mas eu tento providenciar, às vezes mandar fotos ou alguma coisa assim para vocês estarem entendendo, tá? Mas eu preciso que vocês entendam bem a sua cartela, tire um tempinho para entender a sua cartela, para poder conseguir, além de entender isso, ajudar a vocês, tá bom? E na próxima aula nós vamos ver por que as marcas elas fazem isso, por que isso acontece com todas as marcas que eu conheço. Vou te dar um último exemplo, vocês sabem que coloração é essa? 7.A? Provavelmente não, né? 7.A? Como assim 7.A? Nomenclatura não é número? Essa daqui é igual a 7.1, que é o loiro acinzentado. Mas o que é esse 7.A? É a Joico. A Joico ela coloca letras no meio da coloração dela, justamente para você não entender e ter que fazer talvez um curso. Deve ser por isso que eles colocam letra. Isso dificulta ainda mais. Por que eles fazem isso? Nós vamos ver tudo isso e na próxima aula você vai conseguir abrir a sua mente e começar a entender tudo mais fácil, misturar colorações de marcas diferentes, quando eu posso misturar, quando eu não posso. Quando eu for pedir uma coloração para o meu fornecedor ou for pedir para mim, eu vou saber o que eu estou pedindo. Eu não vou pedir por numeração, porque eu sei que muda de uma marca para outra, mas eu vou pedir sim os pigmentos que eu quero para poder aplicar na minha cliente, tá bom? Então na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais por que as marcas estão fazendo isso.